Na entrevista está o meu companheiro Léo Carigo. Tudo bem, Léo? A sua pergunta ao professor Jaime. Tudo bem, José Flávio? Olá para você, olá ao professor Jaime. É um prazer falar com o senhor. A ciência da saúde avançou bastante nos últimos tempos. Porém, você se dedica a divulgar apenas as terapias naturais. Isso não significa um certo atraso? De forma alguma, porque eu respondo com a prática. Perceba, as pessoas estão morrendo porque tomaram chás? Estão morrendo porque tomaram água? Estão morrendo porque aplicaram argila? Ou estão morrendo porque se intoxicaram com remédios químicos que o corpo não está aceitando? Estão intoxicados e com isso os órgãos não aguentam, sobretudo o coração, os rins, etc., e o corpo vai à falência. Então não é um atraso, porque justamente essas terapias naturais, elas vão à raiz do problema. No caso de doenças crônicas, por exemplo, asma, bronquite, enfisema, fibromialgia e tantas outras, lúpus, os remédios químicos não curam nenhum caso desses. Por quê? Porque não eliminam a causa. Nem sabem descobrir, às vezes, a origem do problema e também não consegue eliminar, porque só a natureza consegue desintoxicar, reequilibrar o organismo, limpar o sangue, nutrir adequadamente. Só a natureza tem essa capacidade. Então, não é um atraso, é uma atualidade. Essas terapias naturais vêm desde o começo da humanidade. Foi a primeira medicina que existiu, curou durante milhões de anos e até hoje ela é válida, sem dúvida. Então, é estar bem atualizado, usar esses tratamentos, recomendar, e a Bíblia nos diz isso tão claro. No livro do Eclesiástico, capítulo 38, versículo 4, está escrito assim: o Senhor fez a terra produzir os medicamentos, o homem sensato não os despreza. Portanto, é uma grande insensatez desprezar o Criador de todas as coisas, não acreditar no que ele fez, não aceitar o que ele fez e acreditar somente no que o homem faz. Isso é uma insensatez que nós estamos cometendo hoje. Por isso as doenças estão aí a desafiar. Sei que você se baseia muito em fitoterapia e geoterapia para combater as doenças. Pode nos orientar um pouco sobre isso? Pois não. É o básico, são esses dois elementos, plantas e argila. As plantas brasileiras não curam, dizia um botânico alemão, von Martius, fazem milagres. Elas fazem realmente milagres, porque elas têm substâncias que o Criador colocou nelas para nos beneficiar. O Senhor fez a terra produzir os medicamentos, o homem sensato não os despreza. É bíblico. Então, as plantas, elas são vermífugas, são digestivas, são diuréticas, são depurativas, são analgésicas, trabalham com a pressão sanguínea também, eliminam então as dores, e nós precisamos saber usar plantas. Como é que se usa a planta corretamente? Primeiro, procedência. De onde veio a planta que você vai usar? Você mesmo colheu, sabe onde colheu? Lugar não contaminado? Você comprou numa loja credenciada ou na rua, na poeira, onde tem contaminação, né? Onde não se guarda higienicamente? Depois, você sabe preparar o chá? O certo seria sempre infusão. Você pega um pouquinho de cada erva, coloca numa panela, pega a água fervente, despeja em cima, deixa 10 minutos, coa e vai tomando o chá. Em 8 horas você tem que acabar com o chá, porque depois disso ele muda o gosto, muda o valor. Portanto, não se pode deixar o chá de um dia para o outro. 7 a 8 horas, ou melhor, 7 a 8 ervas é o ideal para o chá de um adulto. 9 no máximo, mas o adulto não aceita, começa a dar problema. Então isso é um segredo que muitos também não sabem. Faz uma garrafada com 30 ervas, pode jogar fora, só vai dar problema. Ajuda uma coisa, ataca a outra, né?
Então tem que saber certos segredos. Certas plantas se pode usar só 20 dias, depois tem que trocar. Depois de um tempo usa de novo. Então tem que conhecer esses segredos das plantas. Em todos os chás deve ter uma digestiva, uma diurética, uma vermífuga e uma antibiótica no mínimo. Então quem conhece das plantas já sabe, como a gente já vai colocando, selecionando. Essa seleção é feita pelo inconsciente, não pela gente. É o inconsciente que seleciona no teste que nós fazemos. Para cada pessoa, eu estou com o seu nome, data de nascimento, então você está identificado e o inconsciente vai dizendo sim, não, serve, não serve. O sinal nos dedos, sim, não, sim, não. É um teste, depois a gente vai falar sobre isso numa outra oportunidade, talvez. Então, é importante saber que existe essa maravilha das plantas para nosso benefício. E outra é a terra. O que a terra faz no corpo humano? Absorve, refresca, purifica, cicatriza e acalma. Absorve o quê? Toxinas, venenos. O maior contraveneno do mundo é a terra. O índio no mato, sem médico, sem recurso, é mordido de cobra e não morre. Por quê? Enterra o pé no chão rapidamente. Ou então, se não tiver água, ele tem que umedecer a terra. Ele urina e já mistura e sai todo o veneno. Uma vez, no Rio Grande do Sul, eu salvei 2 mulheres indiretamente, porque eu fiz uma palestra lá em 87, que foram picadas de cobra venenosa, não tinha soro antiofídico. As 2 foram salvas dentro do hospital, porque uma enfermeira que assistiu a minha palestra insistiu com o médico, não tinha soro, para fazer isso. As 2 foram salvas. Depois ela perguntou, doutor, o que o senhor diz disso? Ele respondeu, irmã, eu acho que essas cobras não tinham picado bem. Essa foi a resposta. Então, a terra, ela tira todos os venenos de escorpião, de aranha, de tudo, se usar logo. É o maior contraveneno, é a melhor pomada do mundo. Ela refresca, tira febres, ela cicatriza, ela desmancha tumores. Ela tem sílica e alumínio na sua composição. Qualquer terra pura, preta, branca, vermelha, amarela, interessa a pureza. Mistura, de preferência, sempre com um chá chamado cipó 1000 homens. Curou 1000 homens numa guerra, por isso chamou-se cipó 1000 homens. E esse cipó, ele entra dentro do corpo e onde tiver verme, bactéria, vírus, vai saindo tudo por causa do cheiro dele. Para nós ele é até agradável, esse cheiro. Para os micróbios, os vermes, não, ele afugenta. Então, a terra faz maravilhas e não pode prejudicar o ser humano, porque nosso corpo é uma terra vitalizada, transformada pelos alimentos que nós comemos. Então a terra é fantástica, simplesmente.